no sábado, questão da lei, e eles também. Hoje nós estamos na graça, nós vemos mais nisso, né? Já falamos sobre isso. Amém? Então, observe que, e por que ai das grávidas do queimamento? Quem está grávida, né, as mulheres sabem, não dá conta de correr. As que amamentam, está carregando uma vida assim. Se você ler, vamos ler, né? Não estamos com tanta pressa. O anticristo, na diáspora, lá no ano 70, fizeram eles. Daniel capítulo de número 12. Eles forçaram as mulheres, estupraram mulheres. Na época do anticristo não será diferente. Não é bem assim, não. Isso aí são teorias, não tem base bíblicas para isso, né? Não tem base. Ele é o 12. Primeira vez que eu vi aqui, quando eu vi no verso 17, fala que quem estiver sobre o telhado não desça para coisa alguma, achei que ele estiver por ficar quieto. Não. Não pode nem mexer, vai ficar quietinho. Vai acontecer alguma coisa. Não, porque está falando justamente por causa disso. Justamente por causa da perseguição. Eles perceberam, tanto os judeus que estavam naquela época, da diáspora do ano 70, quando existe a destruição do templo, que ali vinham madeiras exportadas de outros países. Eles fabricavam cerca de 500 cruzes e crucificavam judeus e matavam milhões de judeus mortos. E na época do anticristo não será diferente. Será uma perseguição em massa muito grande. Um dos pontos dos sinais, nós iremos pegar em Daniel capítulo 12, vocês encontraram? Daniel 12 fala da ciência, é um dos sinais, que a ciência se multiplicará. Versículo 4. Dentro Daniel fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, assim, ele pediu para selar por quê? Não era para o tempo de Daniel. Aí vem alertando que muitos correrão de uma parte para o outro, foi o que aconteceu com os judeus, na época da diáspora, e na época do anticristo, haverá uma perseguição em massa contra os cristãos que restarem aqui e os judeus. Será muito grande. Então, como se diz, vamos correr por todas as partes e a ciência se multiplicaria. Se nós observarmos hoje, a ciência, ela se multiplica de maneira muito espantosa. Até na metade do século XX, eles duravam cerca de 50 anos para a ciência multiplicar, até o dobro da capacidade. No início do século XXI, cerca de com 19 meses, eles já conseguiram multiplicar, ou seja, aquela capacidade daquela ciência. Hoje, nos dias que nós vivemos, cerca de 9 meses, eles já conseguem dobrar a capacidade, principalmente com as inteligências artificiais. Vocês estão acompanhando aí, os humanoides já respondem de maneira independente. Certo? Vamos para Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, fala das mulheres agora, né? Então, lá escorrerão de um lado para o outro, ou seja, a perseguição. Zacarias 14 já fala da segunda vinda de Cristo, nós estaremos estudando, talvez, nós iremos pontuar algumas coisas que há a respeito do arrebatamento na outra semana. É o versículo 2, mas estaremos lendo o versículo 2. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você achar o Novo Testamento aí, né, Mateus, aí você volta aí 2 livros, né? Malaquias, antes de Malaquias vem Zacarias. Capítulo 14, que é o último capítulo. Ele diz assim, ó, Zacarias 14, versículo 2. E eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque, versículo 2, porque eu
ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, ou seja, será levada para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Isso daí vai falar do momento exato da guerra do Armagedon, em que o próprio Cristo vai ajuntar as nações para lutarem contra Jerusalém. E é nesse momento que ele vai descer, vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai fender em duas partes, né? E aí, então, haverá ali a guerra do Armagedon, ali no Vale do Meguido, Vale do Armagedon, então vai ter a batalha, a grande batalha do Armagedon, amém? Então, os pontos que nós queremos pegar era lá de Daniel, capítulo 12 ali, que fala que o povo seria espalhado, nossos irmãos correr para todos os lados, e aqui fala a respeito ali já do anticristo, e a respeito que muitos serão mortos à espada, a outra metade seria levada para o cativeiro, os mulheres seriam forçadas. Voltando então para Mateus 24, continuando, versículo de número 21, aí ele diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É por isso que é chamado de grande tribulação. Então a matança que houve, os milhões de judeus que foram mortos na época de Áspera, o que Hitler fez, foi pouco, vai ser pouco em relação ao que o anticristo vai fazer. Porque na época de Hitler, a matança foi imensa. Eles colocavam nas câmaras de gás, ou seja, uma sala como essa, eles fechavam, colocavam os judeus dentro e matavam o povo asfixiados. Outros, ou seja, eles matavam tantos judeus que muitas vezes o que eles faziam? Eles cavavam valas, e quando eles pegavam os judeus lá, eles colocavam eles dentro de caminhão. Aí pegava cano do escapamento para dentro do caminhão. Aí quando eles pegavam os judeus até chegar no lugar que ia jogar eles lá dentro, a maioria deles tinha morrido. E os que não tinham morrido, jogavam lá dentro e enterravam tudo. Porque eles queriam matar mesmo em massa, a perseguição era em massa. Então assim, isso, se você olhar, na época de Cristo mesmo, não é nada. Jesus disse que isso, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas mortas, não vai nem se comparar com a época da Grande Tribulação. Ou seja, das piores guerras, matanças que você possa imaginar, que aconteceu ali no Japão, as bombas atômicas, não vai nem se comparar. É coisa mesmo terrível. Já vai ser no final da grande tribulação. É quando Cristo vier. É que muitas pessoas confundem arrebatamento com a vinda de Cristo. O rápido dos vencedores aqui, Cristo não desce. Cristo não vai vir 3 vezes. Muitas pessoas falam assim, né? Pensa que Jesus vem, arrebata. Não, Jesus não vai vir aqui. Aqui nós seremos arrebatados para o trono. Nós vamos ver isso lá em Mateus 21, que o próprio Cristo fala. Apocalipse capítulo 14. E não serão todos, apenas o filho varão, os vencedores, a primícia, que vai ser arrebatada aqui. O restante dos cristãos vão ficar até na 7ª trombeta, que é onde Cristo vai descer e o anjo vai juntar todos os escolhidos da terra para então lançar as 7 taças da ira de Deus. Não todos. Porque assim, as pessoas falam assim, mas o crente não pode passar pela ira de Deus. Isso é fato. Porque Jesus já sofreu a ira de Deus pelos nossos pecados. Nós não podemos passar 2 vezes. Mas entenda, a ira de Deus é um episódio que acontecerá no final da grande tribulação. A grande tribulação, grande tribulação, não é a ira de Deus. A ira de Deus será lançada no final da grande tribulação, depois da 7ª trombeta. Ou seja, as taças da ira estão dentro da 7ª trombeta. Porque dentro dos 7 selos está as 7 trombetas, e dentro da 7ª trombeta está as 7 taças da ira de Deus. Nós iremos ver sobre isso. No primeiro